Meu nome é Andrew Agrey, tenho 21 anos e sou estudante universitário na LCU. E já faz 2 anos que sirvo a Jesus fielmente, mas eu cresci em um lar pentecostal. Minha mãe era uma mulher muito cheia do Espírito. Lembro-me, desde pequeno, de vê-la orando em línguas e falando sobre as coisas do Espírito. Ela era alguém completamente apaixonada por Deus. Quando criança, eu não entendia como alguém podia ser tão fervoroso e tão dedicado a Deus. Lembro-me especialmente que, quando cheguei ao ensino médio, minha mãe começou a se aprofundar ainda mais nas coisas de Deus. Algo que impactou muito nossa família foi a perda da minha avó. Ver como minha mãe conseguiu perseverar e continuar firme em Deus falou muito ao meu coração. Por volta do meu 2º ou 3º ano do ensino médio, minha mãe começou a fazer estudos bíblicos em casa. Antes, quando era na igreja, eu conseguia inventar desculpas para evitar ir. Mas quando é na sua própria casa, não tem como fugir. Então, eu era forçado a participar desses estudos bíblicos, e para mim, tudo parecia muito religioso. Eu nunca tive um verdadeiro relacionamento com Deus. Acho que aceitei Cristo pela primeira vez na 5ª série, mas não tinha um relacionamento real com Ele. Quando fui para a faculdade, no meu 1º ano, lembro-me da minha mãe me deixando no campus e dizendo: "Ok, você cresceu em um lar cristão. Nós o criamos, mostramos os caminhos de Deus. Oramos para que você siga Jesus." Mas não foi isso que eu fiz. No meu 1º ano, o primeiro grupo de amigos que conheci não era, necessariamente, o melhor. Lembro-me de ter sido apresentado ao álcool pela primeira vez, indo a festas universitárias. Depois disso, comecei a frequentar clubes, entrar escondido, beber álcool mesmo sendo menor de idade. Eu estava sendo exposto a um mundo totalmente novo. Em casa, você está sob o cuidado dos seus pais, mas na faculdade, de repente, há um mundo inteiro ao seu alcance. Também me envolvi com drogas. Eu sempre disse a mim mesmo que nunca fumaria, mas de alguma forma acabei usando drogas. Quando você se abre para as coisas do mundo, acaba seguindo um caminho perigoso. E eu estava indo cada vez mais para a escuridão. Lembro-me de conhecer outro grupo de amigos, e começamos a organizar festas em casa. Eram festas com 200, 300, 400 pessoas, dentro de uma pequena casa universitária. Eu nem sei como isso era possível. Mas lembro-me de policiais aparecendo, brigas acontecendo. Eu achava que esse era o estilo de vida que eu queria. Porque, muitas vezes, vemos em videoclipes e na mídia que a vida é sobre festas, bebidas, drogas e mulheres. Então, era isso que eu queria viver. Mas lembro-me de uma noite em que percebi que Deus ainda estava comigo. Mesmo vivendo tudo isso, eu sabia que Ele estava comigo. Uma noite, eu estava completamente bêbado, caminhando de volta para o dormitório, quando caí no meio da rua e comecei a vomitar. Eu nem sabia como chegaria em casa. De repente, um homem e uma mulher apareceram do nada, me levantaram e me ajudaram a voltar para o dormitório. Eu sabia que aquilo foi uma intervenção divina. Deus os enviou para me ajudar. Mas, mesmo tendo essa consciência de Deus, eu ainda queria viver do meu jeito. No meu 2º ano de faculdade, as coisas só pioraram. Eu ia para mais festas, faltava mais às aulas, me envolvia com mais mulheres. Lembro-me de uma noite que realmente me despertou para a realidade do pecado e do caminho que eu estava trilhando. Era dezembro, e eu estava estudando para um exame quando, de repente, comecei a ter um ataque demoníaco. Minha visão ficou embaçada, comecei a ouvir vozes na minha mente, meu coração disparou. Como cresci em um lar cristão, eu tinha algum conhecimento sobre demônios e coisas espirituais, mas não entendia completamente o que estava acontecendo comigo. Eu estava ali, sentado no meu quarto, tentando estudar, enquanto tudo isso acontecia comigo. Naquele momento, comecei a pensar: estou morrendo? O que está acontecendo comigo? E sabe quando você percebe que precisa desesperadamente de Deus? Foi assim. Então, comecei a clamar a Deus: Senhor, me ajuda, por favor. Eu não quero morrer ainda. E é louco porque, quando eu disse que não queria morrer, não era porque eu queria viver para Deus. Eu só tinha meus próprios motivos egoístas para querer continuar vivo. Então,
Eu me lembro que, depois disso, uma fase sombria começou na minha vida. Eu passei a lutar contra uma ansiedade severa, ataques de pânico e uma depressão profunda. Havia algo dentro de mim que eu sabia que estava faltando. Eu tinha tudo fisicamente, mas, no fundo da minha alma, algo estava ausente, e esse algo era Jesus. Mas, na época, eu ainda não sabia disso. Lembro-me de ligar para alguns irmãos em Cristo, alguns amigos cristãos, e contar a eles o que estava acontecendo comigo. Eles me disseram: Deus está permitindo que você passe por esse momento difícil porque Ele quer te mostrar algo. E eu continuei ouvindo essa mesma coisa repetidas vezes. Mas eu sempre fui muito teimoso, eu precisava ouvir algo pelo menos 5 vezes antes de realmente prestar atenção. Então, depois de escutar isso repetidamente, eu perguntei ao Senhor: Ok, Deus, estou em um lugar escuro agora. O que eu preciso fazer para sair disso? E me lembro que, depois de orar dessa forma, algo impressionante aconteceu. Algumas semanas depois, um amigo, com quem eu nem era tão próximo, me convidou para um estudo bíblico. Fui a esse estudo e, enquanto estava lá, começaram a falar sobre pessoas que queriam se tornar líderes. Mas eu não sabia nada sobre a Bíblia. Por que eu me tornaria um líder de um estudo bíblico, ainda mais na faculdade? Então, de repente, ouvi uma voz dentro de mim dizendo: Levante a mão. Eu fiquei confuso e pensei: de onde isso veio? Mas ouvi a voz de novo, dentro do meu espírito: Levante a mão. E eu respondi mentalmente: Não. Ouvi mais uma vez: Levante a mão. E eu continuei resistindo: Não. Eu estava tendo uma batalha interna naquele momento. As pessoas ao meu redor provavelmente pensaram que eu era louco, porque eu estava ali discutindo comigo mesmo. Alguém poderia perguntar: era uma voz audível? Não, era algo dentro de mim. Naquele momento, eu não sabia que era o Espírito Santo. Mas aquela voz era tão persistente que, no fim, eu simplesmente levantei a mão. Me lembro de ter me inscrito para ser um líder, e depois disso, o Senhor começou a me guiar em um processo de aprendizado sobre a Bíblia e a Palavra de Deus. Depois disso, houve uma mudança. A pandemia começou e foi nesse período que tive um verdadeiro encontro com Deus. Lembro-me de estar sozinho no meu quarto, lendo a Bíblia, e ela começou a ganhar vida para mim. Pela primeira vez, eu estava buscando a Deus não porque meus pais me disseram para fazer isso, não porque um apóstolo me disse, mas porque eu realmente queria Jesus. Foi então que comecei a ter encontros noturnos com o Senhor. Eu lia a Bíblia, fazia uma oração rápida e ia dormir. Isso me lembra da primeira vez que tive um encontro angelical. Eu estava dormindo e, no meu sonho, vi um homem vestido com uma túnica. Ele carregava uma presença celestial tão forte que eu soube, de imediato, que era um ser do céu. Naquele momento, caminhei até ele e me ajoelhei para adorá-lo, pensando que era Jesus. Mas o anjo me olhou com seriedade e disse: Não me adore. Eu não sou Jesus. Havia tanta firmeza em sua voz que eu soube que não podia questionar. Eu estava em uma casa no sonho e o anjo começou a me levar escada acima. Mas, de repente, ele desapareceu. Foi então que tive um encontro com Deus. Eu não o via fisicamente, mas sabia que ele estava lá. O Senhor começou a abrir portas nessa casa, e eu caminhava por elas. Sempre que atravessava uma porta, outra se abria, e então surgiam escadas. Era como se Deus estivesse me conduzindo através de um quebra-cabeça espiritual. Depois de uns 10 ou 15 minutos passando por essas portas, cheguei a um quarto. Lá, eu tive um forte pressentimento. Jesus estava prestes a entrar. Mas, antes que ele aparecesse, eu acordei. Aquele foi o primeiro momento em que Deus me expôs ao mundo angelical e ao sobrenatural. Lembro-me de sair correndo do meu quarto, descendo as escadas e contando para minha mãe: Mãe, tive um encontro com um homem de branco. Meus pais ficaram chocados. Eles sabiam sobre anjos e demônios, mas não sabiam muito bem como interpretar o que eu estava dizendo, porque meus irmãos nunca tinham passado por algo parecido. Eu tentava explicar: era um homem celestial, ele estava com uma túnica. Eles acreditavam em mim, mas não sabiam como me ajudar. Foi aí que comecei a pensar: talvez eu não devesse falar sobre isso.
Talvez isso não seja algo normal. Então, passei a guardar essas experiências para mim. Mas houve um encontro que mudou minha vida para sempre. Esse encontro, eu senti que precisava falar com alguém sobre isso, porque estava ficando real demais. Lembro que era uma noite de inverno no meu dormitório, depois que voltei para a escola. Fechei meus olhos, e é tão louco falar sobre isso, porque é a primeira vez que compartilho isso publicamente, e sinto vontade de chorar ao lembrar. Lembro de fechar os olhos, e de repente, despertar em um lugar, não sei se era o céu, não sei exatamente onde estava. Mas lembro-me de ver essa luz brilhante, pura. E essa luz era mais brilhante que o sol. Eu sei que isso soa estranho, porque a coisa mais brilhante que temos na Terra é o sol. Mas essa luz era tão pura, tão perfeita, tão santa e tão intensa. E, assim que vi essa luz radiante, imediatamente caí de joelhos. Como a Bíblia diz sobre o apóstolo João, quando ele viu Jesus pela primeira vez em Apocalipse, ele caiu de joelhos. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Literalmente, caí de joelhos sem querer. Não foi uma escolha minha. Foi como se algo me puxasse, como um imã. Agora, pensando nisso, percebo que era o peso da glória dele que me fez cair. E enquanto estou de joelhos, minha mente está cheia de pensamentos. Isso está realmente acontecendo? O que está acontecendo? Então, vejo um homem sair dessa luz pura. E no momento em que ele sai, eu sei exatamente quem ele é. Ninguém precisou me dizer. Não havia dúvidas. Eu sabia que era Jesus. E naquele instante, fiquei completamente maravilhado. Enquanto estou no chão, nessa visão, ou sonho, como quiser chamar, ele começa a caminhar em minha direção. E enquanto ele se aproxima, algo incrível acontece. Durante toda a minha vida, eu nunca realmente soube o que era o amor. Sempre achei que o amor dependia do meu desempenho, do meu status, de quantos seguidores eu tinha. Mas, de repente, vejo Jesus. E mesmo que eu não consiga descrever exatamente como ele era, no momento em que o vi, eu sabia, era Jesus. Ele caminha em minha direção enquanto ainda estou de joelhos. Ele passa um pouco por mim. E nesse momento, começo a sentir como se ele estivesse me levando de volta a todos os momentos em que me senti rejeitado, negligenciado, não aceito. Todos os momentos em que senti que ninguém me amava. E então, pergunto a ele, Senhor, tu não me amas? Porque, por causa do meu passado, era difícil acreditar que alguém pudesse me amar depois de todos os erros que cometi. Jesus já havia passado por mim nesse momento. Mas ele se vira completamente e me encara. E naquele instante, eu acordo. E quando acordo, sou tomado por tudo o que havia acontecido. Percebo que não houve palavras. Ele não me deu um grande discurso dizendo, eu te amo tanto. Mas aquele olhar foi suficiente. Apenas olhar nos olhos dele foi suficiente para eu entender. Entender que Deus não era apenas real, mas que ele realmente me amava. De verdade. Depois disso, algo foi aceso dentro de mim. Mas, por muito tempo, ainda tive medo de contar isso para alguém. Eu achava que as pessoas iam pensar que eu estava louco, que ninguém acreditaria em mim. Até que o Espírito Santo começou a me convencer de que eu precisava compartilhar. Contei para alguns amigos, e eles me disseram, você não pode guardar isso para si. Você precisa compartilhar com as pessoas. Mesmo assim, ainda hesitei. E depois desse encontro, o inimigo tentou me atacar com dúvidas. Ele sussurrava na minha mente, isso não foi real. Você inventou isso. Mas, alguns meses depois, tive outro sonho. E nesse sonho, vi Jesus novamente. E naquele momento, eu soube. Isso não era invenção. Isso era real. Jesus estava me mostrando algo por um motivo. E ao perceber isso, senti um medo profundo. Porque eu sabia que Deus estava me chamando para algo maior do que aquilo que eu já estava fazendo. Mas eu me perguntava, Deus, eu não consigo lidar com isso. Como vou fazer o que tu estás me chamando para fazer? Uma coisa que lembro desse segundo encontro foi a cor roxa. E agora, pensando nisso, é interessante, porque o roxo muitas vezes representa realeza.
Depois desse segundo encontro, lembro-me de cair no chão e chorar, porque eu percebi o quão santo ele era, e o quão pecador eu era. Isso mudou completamente minha visão sobre Deus. Mudou minha caminhada com Ele. E me deu uma ousadia ainda maior para testemunhar sobre Jesus para as pessoas. Depois disso, comecei a viver uma temporada cheia de encontros sobrenaturais. Lembro-me de uma noite, enquanto orava no meu closet. Algo inacreditável aconteceu. Um fogo tangível, não um fogo figurativo, mas um fogo real, entrou no meu closet. Eu estava orando de olhos fechados quando, de repente, vi uma grande chama diante de mim. Era tão real que eu literalmente me assustei. Pulei para trás e bati contra a parede do closet. Aquele momento em que o encontro terminou e eu fiquei tipo, isso realmente aconteceu? Esse foi verdadeiramente meu primeiro encontro com o fogo de Deus. E depois disso, só para esclarecer, isso aconteceu na vida real. Sim, isso foi na vida real. Não foi um sonho. Não, foi vida real. Do jeito que estou falando com você agora, eu estava acordado, orando de olhos fechados, e esse fogo tangível entrou no meu quarto. Foi algo que realmente me impactou, porque percebi que Deus estava realmente tentando me despertar. Nesse momento, eu pensei, eu preciso contar isso para alguém. Então, lembro-me de ligar para um dos meus mentores, que mora no Reino Unido, e contar a ele sobre esses encontros. Ele me disse que o que estava acontecendo era, na verdade, algo normal e que Deus estava apenas abrindo meus olhos para o mundo espiritual e me preparando para o sobrenatural. Isso levou a um período de encontros sobrenaturais intensos. Lembro-me de outro encontro que quero compartilhar, algo que realmente mudou minha vida para sempre. Eu já tinha ouvido muitas histórias sobre pessoas que foram ao céu e ao inferno. E claro, já havia tido encontros com anjos, com Jesus e coisas assim, mas nunca tinha tido um encontro no céu ou no inferno. Então comecei a pedir ao Senhor, Senhor, quero outro encontro contigo. Orei assim por um tempo e nada aconteceu. E sinto que, às vezes, fazemos essas orações sem acreditar que Deus realmente vai responder, mas Ele sempre responde no seu tempo perfeito. Ele nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora certa. E então, em seu tempo perfeito, Ele respondeu minha oração. Esse foi um dos acontecimentos mais sobrenaturais da minha vida. Lembro-me de que, em uma noite, fui dormir. Era, na verdade, uma sexta-feira santa daquele ano. E enquanto dormia, tive um sonho no qual eu estava dirigindo meu carro. Enquanto dirigia, sofri um acidente de carro. E, naquele momento, tudo mudou. Foi como em um filme, quando as cenas mudam de repente. De repente, a cena mudou, e agora eu estava no hospital com minha família. Enquanto estava no hospital com minha família, e lembre-se, eu ainda estava dormindo, meu espírito saiu do meu corpo. Quando meu espírito saiu do meu corpo, eu ainda tinha consciência de que estava vivo, de que ainda era eu, mas já não estava no meu corpo. E naquele momento, senti como se um ímã, uma força poderosa, estivesse me puxando para baixo. Então comecei a descer, caindo através de algo escuro. A única maneira que posso descrever isso é como se fosse um vórtice negro. Imagine como se estivesse saltando de paraquedas à noite, mas sem a parte divertida. Essa é a única forma que posso descrever essa sensação. Eu continuei caindo, caindo por esse vórtice escuro e... BUM! Aterrisei no inferno. E eu sabia exatamente onde estava. Eu sabia que estava no inferno. E, nesse encontro, vi pessoas ali e tive uma compreensão instantânea de que aquelas pessoas não eram realmente pessoas. Elas representavam forças demoníacas. E enquanto tudo isso acontecia comigo, eu pensava, meu Deus, eu não acredito que isso realmente está acontecendo comigo. Então, enquanto tudo isso acontecia, eu acordei dentro do sonho. E eu sei que isso pode parecer estranho, mas é algo que o Senhor faz muitas vezes nesses encontros para me mostrar que isso não vem apenas da minha imaginação, mas que realmente vem dele. Eu acordei no sonho, mas ainda estava sonhando. E, dentro desse sonho, eu disse à minha família, pessoal, acabei de ter um sonho. Mas, lembre-se, eu ainda estava sonhando. Tive um sonho em que fui ao inferno. Esse lugar é real.
Deus acabou de me levar para o inferno. E quando contei a eles, vi o olhar em seus rostos, tipo, meu Deus, isso realmente aconteceu com você. Depois disso, eu acordei fisicamente. E, quando acordei, a primeira coisa que fiz foi pegar o telefone e ligar para minha mãe. No sonho, eu havia contado tudo para minha mãe. Então, assim que acordei, liguei para ela. Ela atendeu no primeiro toque. E só isso já foi um sinal de Deus para mim, porque era de madrugada, um horário aleatório, e ela nem deveria estar acordada. Mas ela atendeu no primeiro toque. Eu disse, mãe, acabei de ter um encontro onde o Senhor me levou ao inferno. E nesse momento, comecei a chorar muito. Chorei e chorei, sentindo um peso enorme dentro de mim. Perguntei a Deus, Deus, por quê? Por que o Senhor me mostrou isso? E de repente, Ele me lembrou, você orou por isso. E naquele momento, lembrei-me de que, antes mesmo de orar por esse encontro, eu havia dito ao Senhor, Senhor, se o Senhor fizer algo assim comigo, eu prometo que contarei a todas as pessoas que conheço que esse lugar é real. Naquele momento, isso me atingiu com força. E sendo Sexta-feira Santa, percebi como Deus é estratégico em tudo que faz. Ele falou comigo e disse, foi por isso que eu vim, para que as pessoas não tenham que ir para esse lugar. Mesmo depois de tudo isso, sou uma pessoa que sempre que tem encontros sobrenaturais, oro para que Deus me dê confirmações, porque Ele sempre confirma a sua palavra. Então, quando acordei desse encontro, a primeira coisa que fiz foi pegar o celular, abrir os stories do Instagram e começar a contar para as pessoas o que tinha acabado de acontecer comigo. Eu não me importei com nada, eu ainda estava chorando, tinha acabado de acordar, provavelmente com marcas de baba no rosto, mas eu não liguei. Depois disso, segui meu dia normalmente. Mas lembre-se, no sonho, antes de ir ao inferno, eu havia sofrido um acidente de carro. Então, ao longo do dia, continuei orando. Senhor, quero uma confirmação de que esse encontro veio realmente de Ti, porque nunca quero falar nada que não seja verdade. E enquanto orava, no mesmo dia, eu estava dirigindo na estrada e, de repente, um carro entrou completamente na minha pista e me atingiu. Literalmente, bateu em mim. Mas não foi uma batida forte o suficiente para me fazer perder o controle. Foi mais como um leve impacto. Então, encostei no acostamento e naquele momento, percebi, acabei de sofrer um acidente de carro. Eu já estive em 2 acidentes de carro antes, e esse foi um deles. Fiquei pensando, acabei de me envolver em um acidente de carro. E aí me bateu, eu acabei de sonhar que tive um acidente de carro. Isso foi realmente o Senhor me mostrando e confirmando que o que aconteceu foi verdadeiramente dele. Mas mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de fazer aquela promessa ao Senhor, eu ainda não queria falar sobre isso. Eu fiz aquele vídeo no Instagram e postei um vídeo no YouTube, mas ainda não queria realmente falar sobre isso, porque ninguém quer ser conhecido como a pessoa que foi ao inferno, ninguém quer ser associado a isso. Então, ainda era algo que eu estava hesitante em compartilhar. E lembro que depois disso, alguns meses depois, e isso é algo que o Senhor faz, muitas vezes, se eu ignoro Ele durante um encontro, Ele me dá o mesmo encontro novamente para mostrar que Ele não está brincando. Então, alguns meses depois de ter o encontro no inferno, eu estava dormindo, e enquanto dormia, sonhei novamente. Desta vez, eu estava dirigindo meu carro em outra estrada, e enquanto dirigia, me envolvi em outro acidente de carro. E assim como no primeiro encontro, o mesmo aconteceu de novo. Meu espírito sai do meu corpo. Mas, dessa vez, não há aquela sensação de queda, não há descida. Assim que meu espírito sai do meu corpo, eu já estou no inferno. Mas dessa vez, diferente da primeira, sinto um calor intenso. Na primeira vez, não senti calor, não senti chamas, nada disso. Mas agora, eu sinto um calor tremendo, insuportável. E nesse momento, foi a primeira vez que tive um encontro com a voz audível de Deus. Não estou falando de uma voz suave e tranquila, estou falando de uma voz audível de Deus. E enquanto estou nesse lugar eterno de tormento, sentindo todo esse calor e outras emoções, ouço a voz audível do Espírito Santo que me diz: vai e diga a eles que se arrependam. Ele diz isso novamente: vai e diga a eles que se arrependam. Ele repete isso várias vezes,
E nesse momento, fico chocado, porque entendo quem ele é. Sei que é Deus falando comigo. Depois de dizer isso várias vezes, ele fala com uma voz de ira, e é interessante, porque depois de sair desse encontro, eu não consigo te dizer exatamente como ele soa, mas eu sei que era Deus falando comigo. E depois de me dizer várias vezes, vai e diga a eles que se arrependam, meu espírito volta para o meu corpo. Eu continuo o resto do sonho e conto para meus amigos. Gente, acabei de ter um sonho, é como o primeiro, onde fui ao inferno e ouvi a voz audível de Deus. Eles me olham e ficam chocados. Depois disso, eu acordo e lembro que a primeira coisa que fiz foi descer correndo e contar ao meu amigo. Cara, Deus me levou de volta ao inferno, e ele não está brincando. Ele está sério sobre isso. Foi algo que realmente me deixou sem palavras. Não sabia o que fazer depois disso, porque eu tinha feito aquela promessa a Deus de que compartilharia isso, mas ao mesmo tempo, eu ainda me sentia um pouco estranho com essas experiências. Então, lembro de ter ligado para meu pai espiritual e contar sobre esses encontros, e lembro que ele me disse que estava tudo bem, que era normal, que Deus estava me mostrando isso por um motivo. E lembro que um dia estávamos em um culto, e ele me chamou, sem me avisar, e me pediu para subir no palco e compartilhar meu testemunho, e eu fiquei tipo, meu Deus. Mas naquele momento, o Espírito Santo assumiu e falou através de mim. A partir daí, eu soube que Deus estava me mostrando isso para alertar minha geração, porque muita gente da nossa geração não acredita em Jesus, não acredita na vida após a morte. E até os cristãos, ouvimos falar sobre céu e inferno, mas muitas vezes não paramos para pensar na realidade desses lugares. E é por isso que estou aqui hoje. Acredito que Deus me trouxe para compartilhar tudo isso, porque Ele quer que as pessoas saibam que esses lugares são reais, mas também quer que elas entendam o quanto o reino sobrenatural é real e como crentes, todos temos acesso a ele por causa do que Jesus fez. E oro para que este vídeo abra os olhos das pessoas e que elas vejam não só que Deus é real, mas também o quão pessoal Ele é e que Ele quer ter encontros com cada pessoa de uma forma única e especial. A intimidade abre esse reino sobrenatural. Então eu diria que, para alguém que está com sede e fome de mais encontros com Deus, tudo começa no lugar secreto. Todos os encontros são construídos no lugar secreto. Então, eu digo a você, meu amigo ou minha amiga, que para construir intimidade com o Senhor, você deve buscar incessantemente. A Bíblia diz que não tendes, porque não pedis. Então, às vezes, Deus está esperando que peçamos, mas Ele também está esperando que tenhamos essa intimidade com Ele, porque Ele é um Deus sobrenatural, Ele quer nos encontrar de uma maneira sobrenatural. Então, ao construir essa intimidade, ao passar esse tempo com Ele, do jeito dele, Ele se revelará a você. Isso é o que eu diria para qualquer pessoa que queira e deseje esses encontros. E eu quero te dizer também, isso está disponível para todos. Uma coisa que aprendi com todos esses encontros é que o Senhor quer me dizer, isso está disponível para você. Eu ouço o Senhor dizendo, eu digo ao meu povo que há mais, há muito mais para eles. Jesus mudou completamente a minha vida. Ele me tirou de um lugar de dor, um lugar de depressão, um lugar de vícios, e Ele realmente, de maneira sobrenatural, como Paulo na estrada de Damasco, Ele mudou minha vida. Ele fez tanto por mim e eu sou eternamente grato por isso. Ele me deu esperança, Ele me deu propósito, Ele me deu identidade e me deu aquele sentimento de realização que eu sempre procurei e que não encontrei em lugar nenhum. Obrigado, meus irmãos e irmãs, agradeço por ter nos assistido até aqui, peço que continuem conosco, e nos acompanhem, que teremos vídeos novos todas as semanas, com o objetivo final de glorificar o nome do Senhor Jesus. Por favor, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Obrigado e até logo!